Ok? Excelente. Maravilha. Tudo ótimo. Então a proposta aqui, eu vou seguir, como o Alexandre sugeriu, eu vou tentar economizar aqui as palavras, vou procurar passar por alguns pontos que eu acho que são importantes, mas privilegiar um pouco do nosso diálogo, da nossa discussão, que eu sempre acho que todo mundo ganha quando a gente compartilha o conhecimento. Aliás, essa é uma característica bem interessante do que é o conhecimento, a informação, né? Diferentemente, Alexandre, dos bens materiais, quando a gente reparte e alguém fica com ele, um outro não fica. No caso do conhecimento, quando a gente pega e reparte, a gente normalmente fica com mais. Isso é uma falha de mercado curiosa que a gente tem no conhecimento, tá? Então eu vou discutir aqui, apresentar para vocês rapidamente, bem rapidamente, o papel do sistema de propriedade industrial nesse contexto da pandemia e o que a gente já vislumbra para a recuperação da economia. Como eu falei, eu represento o NPI aqui no estado de São Paulo. A gente tem uma coordenação que chama de Relações Institucionais, que tem esta finalidade de fazer a interação com as políticas públicas locais que, de alguma maneira, ou impactam ou são impactados, né, pelo sistema de propriedade intelectual. Tá? Então vamos ver aqui o que eu faço aqui, o próximo. Aí. Tá. Bom, rapidamente, só lembrando, o Alexandre já tangenciou alguns pontos, quando a gente fala de propriedade industrial, a gente lembra rapidamente que se trata do registro de marcas, porque este é o direito de propriedade industrial mais conhecido, mais famoso, digamos assim, todo mundo sabe o que é uma marca, mas também faz parte do sistema de propriedade industrial, a gente tem as patentes, a gente tem os registros de software, né, que são os programas, os aplicativos, a gente tem desenho, a gente também tem topografia de circuito integrado, a gente tem as indicações geográficas. Há uma família de direitos de propriedade industrial que visam proteger o ativo intangível, que é um elemento absolutamente importante e crítico, o Alexandre já chamou a atenção, né? As organizações, e eu disse organizações, inclui empresas e instituições. Por exemplo, o Conselho é uma organização. As instituições, elas têm muito do seu valor baseado diretamente com esses ativos intangíveis, que são aqueles elementos que conseguem criar valor, mas não são materiais. Veja, a gente sabe que reputação consegue agregar valor a um serviço, a um produto. A gente sabe que a reputação que o Conselho está construindo no âmbito dessa pandemia, ela é um valor importante, ela é um ativo, ela passa a influenciar as políticas públicas, vamos dizer assim, com mais, como é que a gente pode dizer assim, né, com mais legitimidade. Então, os ativos intangíveis, eles são importantes, eles são protegidos pelo direito de propriedade industrial. Creio que em algum outro momento a gente pode discutir mais e melhor sobre isso, porque eu quero focalizar num aspecto específico aqui, para aproveitar a oportunidade do diálogo com o Conselho, que são as patentes, né? As patentes, elas garantem a quem desenvolve, a quem cria uma solução técnica ou um produto novo, né, um direito de exclusividade durante o prazo da vigência da patente, que é de 20 anos, mas eu quero chamar a atenção que também essas informações, essas novidades, essas novas tecnologias que ampliam o nosso conhecimento, os nossos conhecimentos sobre os processos, sobre os produtos, eles são informações públicas que são acessíveis nos bancos de patentes, né? Então, nesse contexto de crise, o INPI, como sendo um órgão federal, ele foi mobilizado para articular suas iniciativas com as outras iniciativas públicas empreendidas no plano federal, mas também que podem ser articulados com todos os planos de governo, para que a gente consiga aproveitar o que o sistema de propriedade industrial tem a oferecer nesse momento. E o que é que o sistema de propriedade industrial especificamente tem a oferecer nesse momento? É informação. Informação para a gente conseguir produzir coisas que a gente precisa. Disso vai tanto respirador, quanto máscaras, quanto os equipamentos, informação técnica necessário
necessária à produção, também o acesso a tecnologias que estão disponíveis em outros mercados, em outros países, para que a gente possa trazer para cá e fazer o enfrentamento dessa pandemia. A informação ela é um elemento importante, porque ela faz com que a gente faça tudo o que a gente precisa fazer, não só mais rápido, tá, meus caros, mas também mais barato. A gente estava conversando agora há pouco aqui sobre a questão da importância do planejamento para a gente otimizar recursos. E a gente sabe que a questão dos recursos é absolutamente crítica, não só agora, mas antes, porque a gente está vindo de um cenário extremamente difícil do ponto de vista de recursos. Então, Alexandre, lá, vou usar pela primeira vez a palavra inteligência. Para a gente usar a nossa inteligência, a informação ela é um recurso absolutamente crítico e indispensável. Sistema de propriedade industrial, ele pode ser usado como um insumo num contexto de uma ação inteligente. Pode e deve, e a gente está se esforçando para isso. Olha, quando você entra aqui lá no site do NPI, que agora mudou, é www.gov.br/NPI, tem um link grande, inclusive, que chama Observatório das Tecnologias Relacionadas à Covid-19, como vocês estão vendo aí. O que a gente enxerga ali? Tem uma porção de coisas, né? A gente tem, por exemplo, estudos sobre a Covid, mas a gente também tem medicamentos, vacinas, normas técnicas, a questão específica dos respiradores. Tem uma aba onde as informações técnicas que estão surgindo, elas são acessíveis. É muito importante, a gente acredita, ter um lugar onde está concentrada a informação técnica necessária para fazer esse combate. Esse é o papel mais importante do site. Olha, tem mais detalhes assim. A gente tem as questões relacionadas a, por exemplo, aqui, as questões de natureza científica, né? A gente tem aqui as outras tecnologias. Vou aproveitar e chamar a atenção. Há cerca de uma semana atrás, as pessoas do Albert Einstein aqui, o Albert Einstein tem uma incubadora, assim como Guarulhos, tem uma incubadora, e um incubado conseguiu uma solução mobilizando aquilo que a gente chama de são os algoritmos, né, a inteligência artificial que consegue fazer com que os exames de Covid ganhem muita produtividade e eficiência, em aumentando cerca de 20 vezes a produtividade, a capacidade que uma pessoa tem de fazer exames. Essa tecnologia ela já tem patente e já foi depositada em outros países essa patente e ela vai ser licenciada, na verdade já está sendo licenciada para outros mercados. Uma solução brasileira que pode ser aplicada e vai, espero, né, a gente está trabalhando nesse projeto, inclusive, para que ela chegue o mais rapidamente aqui para os nossos laboratórios, para que a gente consiga testar mais. A gente sabe que o combate à crise de saúde pública, ela depende da testagem para que a gente tenha medidas inteligentes. Há pouco a gente estava discutindo que há pouca racionalidade ainda, né? Por que uma área abre e outra não? Com base no quê? Que tipo de atividade? Enquanto a gente não tiver informação de qualidade e com precisão, a gente vai atirar assim de maneira, vamos dizer assim, com pouco uso de ciência. E não é isso que a gente quer, né? A gente precisa que as atividades econômicas voltem o mais rapidamente possível. O município precisa, o cidadão precisa, mas aí há um que a gente chama lá em economia de trade-off, né? Eu não posso sacrificar vidas para a gente conseguir manter a atividade econômica, mas eu também não posso evitar que as pessoas não consigam gerar sua renda, porque elas precisam se manter. Então esse é um equilíbrio que a gente só consegue resolver com informação. Então a informação técnica, a gente está reunindo aqui do que a gente sabe. Quem tem usado essa informação é o próprio Ministério da Saúde, Ministério da Educação, e ele é uma informação pública, aberta. A gente recomenda fortemente que o Conselho que está diretamente envolvido com isso tenha ciência, conheça, saiba o que existe aí em termos de solução, tá? É muito importante. Aí, bom, legal. Então esse era o primeiro ponto que eu queria deixar claro aqui para vocês, que é assim, a gente está bastante preocupado com a informação, a gente está organizando a informação, a gente está fazendo com que essa informação chegue o mais rapidamente possível. Esse site é atualizado
todo dia. Está lá, por exemplo, essa solução que eu falei agora há pouco aqui, que permite com que a gente aumente bastante a produtividade, que é uma incubadora do Albert Einstein, que inclusive ela é liderada ali pelo Terra, que foi um colega do Devanildo, eles trabalharam juntos, né? O Devanildo conhece, não é, Devanildo? O Terra você conhece bem, trabalharam juntos bons anos, mas enfim, a gente precisa e quer que essas soluções cheguem aí, aqui na ponta para a gente, no município, porque como vocês sabem, é no município que a gente vive, tá? Agora, falando de recuperação econômica e tentando aproveitar da melhor maneira possível aqui o tempo que a gente tem. Bom, tem algumas coisas do ponto de vista da recuperação econômica que elas são claras, né? Mas são muito poucas as coisas que elas são claras. A maior parte dessas coisas, a gente ainda não sabe direito. Eu acho que é sempre bom, eu sei que vocês sabem resgatar, que esta crise ela é uma crise nova do ponto de vista, vamos dizer assim, do que a gente sabe de teoria econômica e de política pública, porque ela é uma conjugação, como vocês sabem, de crise que é econômica e sanitária. Ele é uma crise econômica derivada de um problema sanitário. E claro que a gente tem um agravante nessa discussão, que eu acho que ela não é desprezível, que a gente tem a crise sanitária, a crise econômica, e a gente tem, pelo menos, para usar uma palavra aqui simples, um ambiente de turbulência política, né? Então a gente tem uma agregação aí de problemas, assim, de dificuldades. Então a gente não sabe muito, e quem falar que sabe, assim, né? Eu acho até que é um palpiteiro. As coisas que a gente não sabe são maiores do que as coisas que a gente sabe. Mas é muito importante que aquelas coisas que a gente não sabe não atrapalhem, é isso que eu estou querendo dizer, aquelas coisas que a gente já sabe. E algumas coisas a gente já sabe e a gente deveria incorporar aqui no cenário e na discussão de maneira clara, inequívoca, e trabalhar com isso. O Conselho que pensa precisa considerar isso. O processo de recuperação do ponto de vista econômico, ele vai ser um processo que ele vai ser gradual. Eu estou querendo dizer assim, a gente não tem um cenário de recuperação absolutamente pleno, ou pelo menos no período que antecedia a crise, nos próximos 1, 2, 3 meses, a gente vai ter um processo de recuperação, né? Essa recuperação, até talvez uns 10 dias atrás, se discutia a velocidade dela, de tal forma que se ela fosse muito rápida, ela seria uma recuperação, aquilo que os economistas chamam em V. Você cai a economia e depois você sobe rapidamente. Esse cenário ainda é um cenário, mas é cada vez menos provável. Provavelmente a gente deve ter uma recuperação mais lenta, o que a gente chama ali em W, em que a atividade acelera e desacelera conforme a gente for ali administrando essa questão sanitária, literalmente a capacidade do sistema de saúde dar conta dos infectados que a gente vai ter e que eles vão existir até que não exista uma vacina ou então um remédio, mas principalmente uma vacina. Claro que a gente sabe que as notícias de vacina são alvissareiras, vocês já devem estar acompanhando isso. Se descobriu, né, que os macacos lá, aqueles macacos rezos, que é o principal né, os testes antes que precedem os testes dos humanos, os dois principais animais onde são feitos os testes são nos porquinhos e nos macacos. E no macaco rezo, há cerca de uma semana, isso tudo que eu estou falando está lá no site do NPI, tá? A gente descobriu que eles ficam imunes, então até pouco tempo atrás a gente tinha um grau de incerteza bem maior. Então a imunidade ela é uma possibilidade real hoje, a probabilidade maior, e também os macacos eles ficaram imunes a partir do vírus atenuado, o que abre muito a possibilidade de uma vacina que seja consistente. Mas, enquanto isso não chegar, a gente deve trabalhar e operar com esse sistema que é em W, né? Que a gente fala, a atividade acelera, desacelera conforme for a condição do sistema de saúde dar conta da demanda que existe por ele, como aliás vocês sabem. Mas a gente sabe outras coisas também, né? Então a recuperação tende a ser em W e ela vai ser uma recuperação em que o elemento biossegurança
ele vai ser absolutamente crítico e decisivo, que é um grau diferente que a gente trabalhava antes em relação à biossegurança, né? É o distanciamento, é o álcool, é a luva, é o controle do processo, é a aglomeração, são os insumos, certo? A gente viu o problema que aconteceu nos frigoríficos lá no sul. A gente precisa, e é seguro, que a gente vai rodar com outro nível e grau de biossegurança. Então, esse é um elemento importante. Biossegurança é tecnologia. Como é que a gente descobre as tecnologias relacionadas à segurança? Mais uma vez eu insisto, banco de patentes, ele dá informação sobre as tecnologias que existem. É o primeiro passo para a gente descobrir como é que a gente faz isso. Mais e melhor biossegurança. Tem os protocolos também, que vocês sabem, são absolutamente críticos. A gente recebeu o protocolo de abertura do governo do estado, eu vi o protocolo de abertura aí de Guarulhos, é isso mesmo, esse é o lado da biossegurança que veio para ficar. Mas tem mais, a gente sabe que haverá uma reorganização e já está em curso dos processos internos das empresas. Essa forma de operar descentralizada, claro que isso tem níveis de sensibilidades diferentes para as atividades, mas isso vai impulsionar processos que já estavam em cursos. Por exemplo, a questão do e-commerce, como vocês sabem, de repente eu consigo operar sem partes tradicionais de uma empresa. Você tem a oportunidade e uma janela absolutamente nova aqui de mudar a maneira pela qual os negócios vão ser organizados. Isso está em curso, a gente sabe disso, e isso veio para ficar. É a aceleração de um processo que já vinha acontecendo. Outro elemento importante, seguramente vocês ouviram falar, é que o grau de exposição que existem em alguns segmentos, as cadeias de valor internacional, elas não são admitidas nesse contexto em que a gente precisa operar com níveis maiores de biossegurança. Dei toda essa volta no vocabulário, né, assim tal, para dizer o seguinte, não dá, a gente tem que ser capaz de produzir rápido em escala, máscara, álcool em gel, a gente tem que conseguir produzir em escala, porque a gente tem até o conhecimento técnico, os respiradores, a gente precisa ter produção de fármacos. Particularmente, eu tenho uma boa ideia do projeto que vocês têm aí de parque tecnológico, é uma oportunidade absolutamente ímpar. A gente quer produzir medicamento aqui sim, porque a gente precisa ter capacidade de produção e distribuição aqui, e sim, e rápida, né? Isso veio para ficar. Reorganização das cadeias de valor, e isso implica em oportunidades. Então, é um prazer estar falando isso com vocês, não tirem isso do radar. Por incrível que pareça, há oportunidades nesse contexto, a gente só precisa ficar atento. E eu chamo a atenção, e essas oportunidades, elas são tipicamente de produtos e processos baseados em ciência e tecnologia, né? A gente pode falar mais disso se vocês quiserem. E a evidente transformação dos hábitos de consumo. Eu tive uma reunião ontem com a minha chefe, ela falou que provavelmente a gente só vai voltar a fazer reunião presencial, que o INPI, a sede é no Rio, antes a gente fazia a cada 15 dias. Ela falou, olha, as reuniões presenciais devem mudar, a gente deve fazer uma a cada 3 meses, 6 meses, porque a gente está aprendendo a se comunicar, a interagir desse jeito. Olha só, a gente está num conselho, eu estou aqui na rua Tabapuã, né? Estou na Zona Sul, vocês estão aí em Guarulhos, o Devanildo está na casa dele, cada um está na sua casa. A gente está se comunicando, trocando informação, aprendendo e se relacionando. Então isso veio para ficar em todas as dimensões, o que implica, evidentemente, em riscos, certo? Para muitos negócios, setores e atividades que são fundamentalmente baseados na relação, né, direta com o consumidor, mas também abre oportunidades. É evidente que eu sei que vocês sabem disso, mas isso no ponto de vista da recuperação, que é o que o slide está dizendo aí que está em desenvolvimento, isso não pode sair, não pode fugir do radar, é absolutamente importante, né? Eu quero chamar a atenção de uma pesquisa que ela tem sido feita
pelo Sebrae. Fico muito contente, insisto nisso, de estar falando com vocês, que são pessoas com espírito público, com inteligência, preocupados em fazer a política pública local funcionar. Está aí, ó. Tem um estudo feito pelo Sebrae Nacional, em que ele está avaliando com bastante detalhe o impacto da pandemia nos negócios, para todos os negócios locais, tá? É muito importante vocês conhecerem. Devanildo, eu recomendo fortemente aí, você que ajuda tecnicamente, a levar essa discussão dos impactos. A gente tem dado de quais são os negócios que estão sendo impactados, como o crédito está ou não chegando para essas empresas, o impacto que a gente tem no faturamento, porque a gente precisa de informação para articular as iniciativas locais para que elas alcancem os seus objetivos. Insisto, esta pesquisa, ela tem um grau de segurança de 95% para o Brasil, para o país como um todo. A gente sabe que isso é diferente em Guarulhos, é diferente em São Paulo ou lá no Rio de Janeiro, mas essa é a melhor informação que existe até hoje. Fico contente aqui de estar compartilhando com vocês, se vocês ainda não a conhecem, para a gente imaginar as iniciativas que precisam ser feitas no plano local. Tá? Fora disso, a gente volta naquela discussão que quando eu entrei estava acontecendo, ela passa a ser uma discussão de achismo. Esta é a melhor informação que existe nesse momento do impacto que isso está causando para os negócios, tá? Então, preciso combinar essa informação com aqueles princípios que a gente discutiu antes para construir as soluções que existem no plano produtivo. E eu volto aqui para a questão do NPI, que isso é fortemente ancorado em tecnologia. O mundo novo, ele tende a ser um mundo muito mais estruturado com base nos ativos intangíveis. E a proteção para ativo intangível, vocês sabem, é a propriedade intelectual, tá? Só para ir fechando aqui, trazendo alguns detalhes a mais de coisas que a gente já sabe, que a gente entende que precisam ser combinados com todos esses elementos que a gente discutiu. Há um tremendo espaço para as políticas públicas locais, que são todas aquelas que são subnacionais. Na verdade, esse é o principal espaço de política que existe hoje. O Estado, vocês devem estar acompanhando, a gente vem de uma situação fiscal difícil no plano federal, a gente vai ficar com uma situação fiscal ainda mais difícil no período pós-recuperação. Não se iludam, o espaço fiscal para a gente conseguir fazer, vamos dizer assim, projetos de grande fôlego financeiro não existem. A gente vai precisar das políticas locais que estão mais próximas das empresas e dos cidadãos, absolutamente, vamos dizer assim, robustecidas. A gente precisa de mais e melhores políticas públicas locais. E isso quer dizer o seguinte, a gente precisa de inteligência, a gente precisa de engenho e a gente precisa de arte e da criatividade de vocês para a gente conseguir construir os resultados que são necessários nesse período aí. Pandemia. Ok, o governo federal vai fazer a sua parte, ele tem feito na medida do possível, mas há uma restrição profunda ali, do ponto de vista do período pós-pandemia. Só para vocês terem ideia, cada mês do auxílio emergencial de R$600, que chegou para todas essas pessoas, elas representam um ano do Bolsa Família, tá? A gente vai ter que, não vai ser possível, não é possível do ponto de vista fiscal, não é sustentável do ponto de vista fiscal, a gente permanecer com isso de médio e longo prazo. A não ser que faça uma profunda mudança estrutural nas políticas públicas federais, né? Que na verdade ainda não tem cenário disso. Mas agora o espaço da política pública local, ele é muito importante, né? Mas a gente precisa de engenho e arte, precisa de foco e de impacto, né? O resultado não é estar fazendo, o resultado é impacto, é transformação, né? É a superação do que vem aí no pós-pandemia, que ela não é trivial, não se iludam, isso do ponto de vista econômico não é desprezível. A gente precisa muito saber o que está acontecendo, usar a inteligência, usar a informação e foco e impacto. Tá? O INPI está preocupado com isso, isso é um slide, porque o INPI ele é ligado hoje ao Ministério
da economia, a gente tem um programa que chama INPI Negócio, que essencialmente visa fazer multiplicadores de como a propriedade intelectual, como a informação associada à propriedade intelectual pode ajudar na recuperação pós-pandemia. A gente tem trabalhado nisso, eu mesmo tenho uma reunião daqui um pouco, eu sou parte desse grupo de trabalho, a gente vai desenhar um programa, mas é um programa para ser utilizado no plano local. É como se fosse assim, a política pública local que tem que identificar quem precisa ser capacitado, quem precisa de a quem a gente deve focalizar para alcançar os resultados que a gente precisa de produto, emprego e renda no pós-pandemia em termos de recuperação. A gente vai precisar aprender a se coordenar muito mais e melhor. Era isso que eu estava querendo dizer há pouco, da importância que eu tenho aqui de cumprir a minha missão, de fazer essa discussão chegar no âmbito do Conselho aí de Guarulhos, tá? Então a gente também está se preparando para isso. Gente, era isso que eu tinha a dizer para vocês. Na minha conta aqui, Alexandre, foram 26 minutos, um pouquinho mais, talvez, dentro do nosso prazo, e eu sigo aqui à disposição e bastante motivado e feliz de estar conversando com vocês, tá bom, gente? Obrigado aí. Puxa, Mauro, incrível. Eu acho que o conteúdo que você passou é um conteúdo muito rico, muito robusto, que vem realmente ao encontro dos interesses da nossa comunidade, demonstrando que a gente vai ter que olhar com outros olhos, em outras dimensões também, às vezes o mesmo negócio, né? Isso fica muito claro. Antes de começar a passar a palavra para os nossos conselheiros, eu queria só já... Você deu uma deixa ali, já pedi para o professor Devanildo contatar o pessoal dessa incubadora do Albert Einstein, o seu amigo lá, de repente, para fazer uma apresentação para a gente, para conectar essas inteligências também, para que a gente construa também uma solução com um olhar científico. Eu tenho uma irmã que trabalha lá, é médica do Albert Einstein, e agora eles têm a universidade deles lá dentro também, que é um negócio bem especial. Eu acho que a gente precisa estar muito próximos. Na época em que eu ainda estava atuando no executivo, por intermédio dessa minha irmã, eu fiz um contato diretamente com o superintendente, na época, esqueci o nome dele, era um japonês, do grupo que me recebeu lá, para que a gente trouxesse o Albert Einstein para Guarulhos. O objetivo era... Muito bom. Era para o Hospital Pimentas. Mas daí fizeram uma opção por uma outra empresa, aí, uma tal de Gerir, que acabou dando um monte de problema. Problemas aqui, né, da nossa cidade. Mas eu acho que seria bem importante, viu, professor Devanildo, fazer esse contato com ele, ainda mais que você tem essa aproximação com o intelectual lá, que é o executivo da incubadora, de repente a gente fazer essa conexão seria importante nesse momento. Agradecer de verdade, dizer o seguinte, primeiro, eu tenho já uma dúvida também, né, a gente pode iniciar com a questão das quebras de patente, feito num passado recente pelo ministro Zé Serra, na época Qual foi o impacto para o mercado nacional e internacional, e se isso, por conta de intervenção da saúde pública, poderia ser feito para que a gente multiplicasse o atendimento e o alcance da proteção da vida. Saúde pública, o remédio, e agora... eu estou dialogando, eu fiz um diálogo muito grande com o reitor da Universidade de Guarulhos aqui, que é o Dr. Eloy. Eles estão trabalhando a questão de um respirador. Falei muito com o Senai também. Sei que o Instituto Federal, Ricardo Agostinho, está até aqui, também está trabalhando essa questão. Aquela patente, existem algumas patentes, a questão da USP, para o respirador, que a gente precisa urgente. Como você já viu, Mauro, nós estamos com 103% de ocupação nas nossas UTIs. Nós precisamos de mais leito. E leito significa cama mais, a grosso modo, né? Lógico que muito mais. Mas os limitadores são espaço físico
mas o respirador e o resto do aparato. Que falam que é caríssimo, mas tem respiradores aí que o Eloy me disse é R$2.000. Ou seja, um preço extremamente acessível que poderia ser escalado. Eu queria o teu olhar nesse sentido. Eu não sei se você prefere que a gente faça perguntas em bloco ou iniciamos com essa, daí o pessoal chama aqui no chat e eu vou abrindo a palavra. Pode ser assim? Bom, não, como você preferir. Eu até prefiro responder uma de cada vez, porque assim a gente esquece. Pode ser. Não, pode ser. Pode iniciar nessa e o pessoal vai colocando no chat quem quiser falar, tá? Daí é interessante que a sua pergunta ela abre para muita discussão. Vou passar por alguns pontos muito rapidamente aqui, e aí a gente pode detalhar, claro, no limite do que eu sei, evidentemente, obviamente, né? Ponto número 1. Você pegou ali a questão de quebra de patentes. A gente lá, vamos dizer assim, o grupo técnico, porque, né, a gente aqui, eu sou um técnico, eu sou um pesquisador, na verdade, né? A gente, quando fala, assim, quebra de patente, a gente fica nervoso pra caramba, porque não há quebra de patente, é brincadeira, né? Mas só pra você aproveitar e conhecer. Tem duas coisas que a gente não gosta. É o cara, quando ele fala assim, o cara está patenteando a marca. Pô, aí a gente já fica nervoso, porque ou o cara tem a patente ou tem a marca. Patentear a marca não existe. Aí aquele outro troço é a quebra de patentes, porque assim é muito importante isso, não há quebra de patente. O que na verdade existe é assim, é uma situação em que o detentor de um título, de uma patente, né, ele possui aquela patente, ele não chega a bom termo num negócio com o Estado. E aí o Estado faz uma coisa chamada licenciamento compulsório. O que é licenciamento compulsório? Aí o cara fala, a gente não chegou num acordo aqui em relação ao valor, eu tenho direito do Estado, eu vou licenciar isso pagando 5% de taxa de royalty. Não é gratuito. É só um valor que, assim, que ele o licenciamento compulsório, entre aspas, a quebra de patente, ele só acontece num contexto pós-negociação. Essa questão é muito interessante, que há muita desinformação, o INPI é o principal culpado disso, tá? A gente sabe disso, porque, assim, existe muito projeto de lei, nesse momento, existem 6 projetos de lei propondo licenciamento, quebra de patente, só que a nossa lei já tem isto. É um esforço de energia ali, assim, claro que provavelmente algum, né, no caso ali, um deputado, um senador, quer ganhar o ponto de que ele que fez aquilo, mas a nossa lei permite tudo, não está faltando nada do ponto de vista institucional para a gente fazer licenciamento compulsório. Se entrar hoje uma patente para ser licenciada compulsoriamente, hoje a gente faz, hoje o cara já começa a rodar. Não há nenhum tipo de restrição. Há muita desinformação e, claro, e naturalmente, uma tentativa de oportunismo para tentar ganhar primeira página de jornal, de que eu que fiz o licenciamento, a quebra da patente, não tem nada disso, não falta nada. Não falta nada disso, não falta, a gente já tem prioritários para exame de patentes. Olha, Alexandre, se você desenvolver uma solução e ela virou patente, ela é importante em qualquer área relacionada à pandemia, você entra com essa patente hoje, ela começa a ser analisada hoje, você tem essa patente em uma semana. Esses são os prioritários, a gente já tem. Já tinha, tá? Já tem isso há 10 anos. Então, assim, do ponto de vista institucional, ali assim, não há gargalos, a princípio, que sejam capazes de evitar a velocidade necessária para isso na concessão de direito ou no licenciamento de tecnologias. Esse é um ponto. O outro ponto importante é que, assim, por incrível que pareça, depois lá no site do NPI tem uma caixinha só de respiradores. Existem muitas tecnologias de respiradores, disponíveis, inclusive, e disponíveis a título gratuito, que é a licença em que você nem precisa pedir autorização formal, como se fosse o aluguel de uma casa, para usar a tecnologia. Por incrível que pareça, o nosso problema não é tecnológico, meu caro, é fabril. Eu preciso conseguir produzir aquilo com a certificação que o Inmetro dá, para que a gente tenha um nível de segurança de colocar aquilo dentro
de uma UTI funcionar com um nível de segurança. Então a gente tem um problema que ele é muito mais fabril e de certificação, que é a garantia do requisito técnico que é dado pelo Ministério da Saúde no plano internacional. Eu me lembro que houve recentemente uma discussão, eu até participei, de que um cara conseguiu lá no Nordeste, produzir um negócio que soltava ar ali, assim, fazia o papel do que supostamente seria um respirador. Aí estava um colega meu da área da saúde, e aí o cara falou assim: você garante o nível da quantidade de ar que é jogada, a regularidade, e se acabar a energia elétrica, o que acontece? Que são o conjunto daquele conceito que é biossegurança. Na terceira pergunta, o cara pegou e falou: não tenho como garantir, então não dá, não serve. É biossegurança, assim, não é só jogar o ar, isso é bem importante, assim, por isso que é muito bom estar falando aqui com vocês. A tecnologia disso, há necessidade de certificação para que isso minimamente atenda ali o requisito de biossegurança, e o nosso problema é fabril, ele é um problema fabril, a gente tem que conseguir produzir isso na escala necessária. Eu sei que você sabe que produzir 1, 2 em escala de laboratório é completamente diferente de produzir 100. E não é só produzir, eu tenho que financiar a produção. A gente não detém todos os elementos dessa produção. Tem uma parte disso que tem que importar, qual que é o fornecedor. E não é menos fácil fazer chegar onde precisa. Como é que faz chegar lá naquele hospital do Pará, né? Não é óbvio. Então, assim, é bem legal, como você chamou a atenção ali há pouco, a abordagem ela precisa ser multidisciplinar, mas é muito importante isso, a gente tem que trazer as questões e debater e apontar, tá? Então, isso aí em relação à questão da tecnologia. Você tinha perguntado mais um outro ponto, né? Você vê, eu esqueço tudo. Eu respondi. Sim, todas? Eu tinha falado sobre quebra de patentes dos remédios que o Zé Serra fez, mas você já respondeu também, que é os 5%, que não é quebra de patente. É licenciamento compulsório. Licenciamento compulsório, que eu leciono direito administrativo, direito constitucional na universidade. Eu vou até depois te pedir alguns textos sobre isso, se tem casos julgados, se puder depois nos mandar. Para mim é bastante interessante, porque essa questão da interdisciplinaridade, né, os institutos do direito dialogando o tempo todo, para mim é central, né? Eu chamo isso de diálogo de fontes. Legal, bom, é isso. Não tem quebra de patentes. Não existe isso no mundo todo, em nenhum lugar. Tá, então o que houve no caso do Zé Serra foi uma licença compulsória. Licença compulsória, é isso. Isso. Só para terminar assim, não tem nenhum medicamento nesse momento no INPI com pedido de licença compulsória. Se entrar hoje, a gente solta hoje. É bem importante que assim, há uma discussão internacional, depois vocês podem pegar isso ali pela imprensa, que assim, a hora que chegar a vacina, é muito provável que haja licença compulsória em todos os mercados onde ela quer, onde ela vai ser, ali onde ela pode ser produzida. Por exemplo, aqui em São Paulo, o Butantan, no Rio, a Fiocruz, elas estão atentas a isso, porque assim, pode ser que a gente faça a licença compulsória por causa da velocidade e depois volte a negociar os valores. Exemplo, o cara encontrou ali uma solução, depositou a patente aqui, cara, eu licencio hoje para conseguir produzir isso o mais rápido possível e depois com o titular do direito eu volto a negociar. É só para isso, para garantir a velocidade, mas não há quebra de patente. E o mundo todo está se preparando para isso. Muito provável que assim que tiver uma solução, isso vai ser um depósito de patente, isso vai ser objeto de licença compulsória pela velocidade. Só por isso. Excelente, Mauro. Muito obrigado. Professor Evanildo quer falar? Depois, se alguém mais quiser, vai me dando um toquezinho no chat ou aqui pessoalmente. Professor Evanildo, fala. O Mauro, até é importante, né? Nós estamos com algumas pessoas aí que vêm advogando bastante a questão do Parque Tecnológico, né? Está o Celso Masson aí, que é uma pessoa histórica nessa defesa, o Gilmar Godoy, que sempre trabalhou nessa linha, e você
né, eu acho que o ponto que você tocou foi bem, de certa forma, elucidou uma questão que a gente vem trabalhando, que o gargalo está nas cadeias produtivas aqui no Brasil. Né? A gente sempre tem a ideia que o gargalo está na tecnologia, mas não é, nas cadeias produtivas. Eu até, algumas vezes, lá no Pundenglu, fico falando, a questão das licenças não é só boa vontade, pode se complicar, né? Porque a gente sabe que a pessoa tem boa intenção, mas pode cair num grande problema, né? Que a gente sabe que um respirador é altamente invasivo, né? Então, são um dos aspectos que a gente trabalha. Mas é uma solução, e essa solução, nós tivemos o prazer lá da USP de trabalhar na mesma coordenação da doutora Desirê, e nós temos parques tecnológicos no mundo todo, né? Lembra dos polos na França que a gente ficava discutindo? E a gente procurou trazer isso aqui para Guarulhos. E Guarulhos tinha uma característica, que o Zeituni também, né, foi sempre incentivador, de trabalhar com a questão da biotecnologia, né, pela questão logística de Guarulhos, proximidade com o aeroporto. Nós fizemos aquele estudo lá com o Butantan, né, questão dos fármacos vêm do exterior, né, 99%, e só pela questão logística a gente ia ter um grande diferencial. E esses dias foi até um ex-presidente, junto com o Celso Masson, que eles escreveram até um artigo na perspectiva do que a falta que a Agende e o Parque Tecnológico faz para a cidade. E se nós tivéssemos, né, a gente poderia mobilizar o Agostinho, que está aí, que é do Instituto Federal, ele ia ter esse espaço de colocar os professores que estão aqui motivados, a Luciana, que é da UNG, né? Os jovens como o Caio, o Cauê, para estar desenvolvendo soluções. Porque nós tivemos muitas iniciativas, Mauro, mas elas não estão estruturadas numa cadeia produtiva. Perfeito. Máscara, mas né, tem a boa vontade, mas infelizmente não se tem todo esse elo. Eu queria que você, né, pela sua experiência internacional, você foi para a China, eu sei que você conhece muito da Coreia também, se essa solução ela é adequada, né, nesse cenário de pós-pandemia, como você observa a questão dos parques e das incubadoras como soluções, em Guarulhos vocacionado para essa área de biotecnologia, né? Pois é. Olha, sem falar ali do caso que há pouco a gente falou do Einstein, aquela solução maravilhosa, ela veio de uma incubadora, que já sei que já é licenciamento global, tá? Então, nem vou para esse caso, eu vou ali para o outro ponto do slide, Devanido, obrigado pela pergunta, que é a seguinte. Gente, parece óbvio isso, mas assim, é interessante como às vezes o óbvio, e cada vez mais o óbvio precisa ser reiterado, né? O cenário pós-pandemia, a gente deveria colocar como cenário básico, difícil, ele é um cenário difícil, do ponto de vista de desemprego, e é isso que eu estou chamando a atenção, de desorganização de pequenos negócios. Devanildo, presta atenção naquela pesquisa lá do Sebrae, tá? Depois você dá uma olhada, eu fico à disposição para a gente conversar, se você quiser. Então, a gente já sabe, é isso que a gente sabe, vai ser um cenário difícil. E a gente não vai reconstruir o mundo do mesmo jeito que ele era. Então, é muito importante a gente abandonar um pouco, desconfortável, perfeitamente compreensível isso, né? Mas a gente tem que construir uma outra realidade e um outro caminho de prosperidade local. Eu não tenho nenhuma dúvida de que as oportunidades na área de biossegurança, elas são a oportunidade mais inequívoca que a gente tem. Todas as outras a gente pode discutir. Então eu estou querendo dizer assim, você tem um projeto num contexto de um parque tecnológico para produzir fármacos, às vezes nem produzir, montar remédio, porque a gente sabe que remédio é montado, né? Montar remédio, todo esse tipo de atividade relacionada à biossegurança, ela vai estar em evidência durante um bom tempo, não só pela questão da demanda que a gente tem, mas da questão estratégica que a gente precisa ter a capacidade fabril. Gente, Guarulhos é um centro logístico, tem um projeto de parque tecnológico, a gente precisa coordenar os agentes, porque isso nunca vai ser só uma questão prefeitura,
Eu me lembro que a gente tinha esse papel de coordenação dos diferentes atores. A gente não vai conseguir fazer projetos grandes sem muita coordenação e com o uso de muita inteligência, né? Então, eu acho que o parque é um excelente caminho. A gente precisa das instituições conversando e se articulando para juntar esforço. Não espere grandes coisas de Brasília, é isso que eu estou querendo dizer. E vocês aqui no plano local podem fazer muito, mas para isso precisa ter coordenação, precisa, né, já tem aqui um conselho, as instituições locais precisam estar fortes e vibrantes e orientadas para isso. É preciso constituir alternativas de criação de valor e de riqueza. Guarulhos precisa gerar mais renda, gente. Não há dúvida de que esse é um caminho de formação, de criação de renda, tá? Então, minha visão é muito clara nisso. Assim, Alexandre, em outras oportunidades, assim, precisa ter clareza de que o cenário pós-pandemia é um cenário difícil, mas só vai ganhar o jogo quem rapidamente entender que não vem de Brasília, tá? E eu chamo a atenção de uma coisa muito importante. Menos Brasília, mais Brasil. Tem isso. É menos Brasília e mais Brasil. Boa. Essa ideia ela é muito importante, ele é um bordão que ajuda, eu acho, bastante a entender, porque assim, se você tiver um projeto bom, Alexandre, dentro do Parque Tecnológico, atração desse tipo de atividade de biossegurança, aproveitando o diferencial logístico, a proximidade com o centro consumidor, que é a região metropolitana de São Paulo, tudo isso assim, você monta um bom projeto, esquece, você tem que buscar o financiamento internacional, tá? E você consegue se o projeto for bom. É isso, a bola está com vocês e precisa de muita inteligência. É isso. Excelente, doutor Mauro. Olha, incrível. A doutora Luciana, da Universidade de Guarulhos, também está na nossa live aqui. Ela gostaria de fazer uma pergunta para ti também. Doutora Luciana, se alguém mais quiser, vai me colocando no chat, tá? Por favor. A palavra é tua, doutora. Doutora Luciana. É o microfone, viu? Tá. Ela está com problema no microfone. Tá. Ela fez uma pergunta aqui no chat, eu tinha aberto para ela. Ela está no celular. Bom, ela pôs aqui, bom dia a todos. Estamos na fase de testes funcionais do respirador que a Universidade de Guarulhos está desenvolvendo. Você acredita que o processo de autorização junto ao Inmetro será ágil, já que temos necessidade urgente do município? Ótimo, obrigado pela pergunta, excelente. Deixa eu até dar um histórico assim, o Inmetro e o INPI, eles são instituições irmãs, eles nasceram no mesmo mês, em 1970, e lá no Rio a gente está muito próximo do Inmetro, assim, são 500 metros, né? E a gente tem colegas do INPI que trabalham no Inmetro, né? E foram para lá agora. Eu mesmo tenho um orientado que trabalha ali na questão da certificação. E assim como o INPI, eles organizaram, estruturaram processos para conferir velocidade na certificação de equipamentos, especificamente do respirador, né? Mas todos os equipamentos relacionados aí a UTIs, tá? Não é só esse. Tudo que entrar ali, que for diretamente associado, ele tem prioridade. Então, assim, eu não sei, porque realmente eu não tenho essa informação, do tempo para certificação, mas eu posso garantir para você que é a prioridade, todo o resto fica para trás se entrar alguma coisa relacionada ao combate à Covid. Alexandre, aproveitar que eu me lembrei de um ponto da sua fala há pouco, e que a gente, claro, e precisa estar absolutamente concentrado nos equipamentos, tá? Mas a gente tem notícia, inclusive vindo do Rio também, que um dos gargalos mais importantes, por incrível que pareça, são pessoas. Porque administrar, gerir, pilotar e fazer uma infraestrutura de UTI, cumprir a missão dela não é trivial, né? O tempo de treinamento necessário para um enfermeiro fazer
as operações na UTI é de cerca de 45 dias todo dia para ele ficar maduro. Né? Aí eu estava conversando lá, gente, por que pelo menos a gente não está treinando os enfermeiros para quando chegar o equipamento, o cara chegar lá e saber o que fazer, percebe? Então, você vê o que é a coordenação, né? Isso é uma coisa que a gente podia estar fazendo agora, já devia estar fazendo, não tem por que não fazer, né? A preparação, a gente sabe que aqui em São Paulo, no governo do estado, que houve a contratação desses enfermeiros, acaba sendo triste, assim, os caras entram ali para administrar e pilotar os equipamentos com 5, 6 horas, não sabem nem o que faz direito, assim, então, enfim. É verdade, é triste. A coordenação é muito crítico, assim. A doutora Luciana fez um comentário aqui. Já percebi que está ocorrendo a desburocratização e conto com isso. Muito obrigado pelo retorno. Excelente. Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum pronunciamento? Celso Masson. Celso Masson é do SETCESP, do Sindicato dos Transportadores, tá? Opa! É secretário de Transporte e Mobilidade Urbana. Pode falar, Celso. O microfone está fechado, Celso. Microfone. Abre o microfone. Ainda não. Agora abriu. Bom dia. Obrigado, viu, Mauro? Excelente a sua palestra. Tá? Só vou deixar você tranquilo. Se precisar entregar o que produzir, né, nós dos transportes estamos à disposição e ansiosos por trabalhar mais, viu? Olha, meu caro, interessante, você chamou a atenção de um ponto. A gente não está batendo palma para a galera dos transportes. Tem tudo no teu supermercado, no meu, tá tudo chegando, né? É muito triste isso. Quando a gente faz gol, a gente não comemora. Não, eu queria dar um aplauso para vocês.